E nesta sexta-feira, Lula e o Papa Francisco se encontraram na Itália. Nas redes sociais, o presidente registrou o tema do encontro. Abre aspas, conversamos sobre a paz, combate à fome e a necessária redução das desigualdades no mundo. Fecha aspas. Na reunião, Lula confessou primeiro? O chefe do executivo estava acompanhado de Janja. Temos as fotos aí, então, exibidas na tela. Ana, começo com você, essa rodada aí, sua análise desse encontro entre Lula, Janja e o Papa Francisco. A gente tem uma foto só dos três ali, para ver o modelito aí da primeira-dama, que estava trajando vermelho mais uma vez. Não sei se nós temos, a gente... Vai contra o Código de Vestimenta. Exatamente, até ia trazer, né? Porque um código, um protocolo, né, que sugere, orienta o uso de cores escuras em audiências com o Papa. Lá estava ela mais uma vez usando vermelho, mas quem usou vermelho no 7 de setembro também não surpreende muito, né, Ana? Não surpreende, Paula. A foto, na verdade, não surpreende porque, como estamos mencionando, tá aí a primeira-dama, né, totalmente fora do código de vestimentas adequadas para visitas oficiais ao líder da Igreja Católica em Roma. O que é estranho nessa foto, Paula, não é o Lula nem a Janja ali completamente fora do código, né? Como você disse, usou vermelho no 7 de setembro como um tapa na cara do povo brasileiro, ignorou nossas cores. É isso que eles fazem. Eles vivem, né, dessas hipocrisias todas e desses ataques, eu diria, ao brasileiro. O que me espanta nessa foto é o Papa em si, ele que já disse numa recente entrevista, coisa de alguns anos, não é tão recente assim, para um canal argentino, se eu não me engano, porque ele está falando em espanhol, o vídeo é facilmente encontrado na internet, de que o Lula era um perseguido político da Lava Jato, que o que aconteceu no Brasil foi o tal do lawfare, ou seja, usaram, né, as leis e usaram o aparato do sistema investigativo e judiciário para condenar um inocente. Disse também que Dilma era uma mulher de manos limpas, que ela tinha as mãos limpas, era uma mulher idônea, né? Ou seja, a gente não sabe, eu como católica, apostólica romana, né, praticante, não aquela de IBGE, eu fico surpresa. Eu não sei se o Papa é desinformado, se ele não tem assessores que falam para ele o que de fato está acontecendo, mas fato é que esse Papa ele não é muito alinhado com o legado de João Paulo II, por exemplo, e até do Bento XVI, que era um legado que não queria implodir as bases da Igreja Católica, e ele é um Papa muito político. Ele fala da Amazônia, é o sínodo da Amazônia, ele entra muito numa política sem conhecimento. Então, já que, né, a pauta das redes sociais, por exemplo, é o PL 1904, o PL do aborto, espanta, por exemplo, o Papa com fotos assim muito confortáveis com pessoas que apoiam abertamente o aborto, né? O próprio, eu não sei qual é a religião oficial do Lula e da primeira-dama, não sei se são católicos, evangélicos, mas o presidente Joe Biden, que é o segundo presidente católico dos Estados Unidos, o primeiro foi JFK, ele é um presidente católico e que prega o aborto, que transfere recursos federais para clínicas abortivas, e o Papa fez carinha feia, foi para o Donald Trump, que combatia arduamente exatamente essas clínicas de aborto e o atentado contra a vida aqui nos Estados Unidos. Então, Paula, resumo da ópera. O Lula e a Janja estão fazendo o papel que nós sabemos que eles fazem dentro dessa bolha hipócrita que eles vivem, de mentiras. O que espanta é o Papa, né, apoiando quem quer destruir a vida de bebês nos ventres das mães. Ana, e nós recuperamos o vídeo aí que você mencionou do Lula, do Papa, falando do Lula e da Dilma. Así fue condenado Lula. Sí. Cuando se revisa lo de Lula, siguiendo hablar de Brasil, ¿qué pasó con Dilma Rousseff? No pudieron. No pudieron.
no pudieron. Y con Y la Lula no sacaron por pudieron. un acto administrativo Y ya está, menor. no pudieron. Es verdad. Una mujer de manos limpias, excelente mujer. No pudieron. Y con Lula lo metieron en cana, entonces, y no pudieron. Bueno, decían, no hay pruebas, hay indicios. Ah. Ahora, ¿cómo se hace? Porque se condenan inocentes. Sí, Se condena inocentes. sí, sí. Y en Brasil sucedió lo mismo con estos dos. Tá, então. O Papa é chegado a um pecador, com todo respeito, é chegado a um pecador irrecuperável, né? Esse é chegado, porque ele inocenta o Lula, diz que a Dilma não mente. A Dilma mente mais do que respira, ele acredita nela. Ele acredita. Então é o seguinte, eu só queria acrescentar, já disseram tudo, eu queria acrescentar o seguinte, esses trajes da Janja parece ter sido presenteado pelo Evo Morales ao Lula, que repassou para a patroa, porque tem tudo a ver com aquele uniforme boliviano que o Evo usava, né? Só faltou a flauta, né, Augusto? Pois é. Deixa eu passar aqui para o Piotto, que você bem lembrou, né, Piotto, quando a mulher do Donald Trump, Melania Trump, foi Sim, visitar a família. o Papa, a família, elas usaram o protocolo, os trajes do protocolo oficial. Nós temos aí imagem que nós recuperamos, até contrasta bastante aí com essa visita aí. Então, Sim. inclusive com o véu na cabeça, né, que é orientado aí do protocolo oficial para audiências com o Papa no Vaticano. A Ana pode contar isso em detalhes. Os americanos não, quando vão conversar ou iam conversar com a rainha Elizabeth, eles não fazem toda aquela reverência. É uma questão, tem cenas, inclusive, do presidente, acho que está no filme, nessa série do Netflix que fala sobre a realeza britânica, em que chega lá o John Kennedy, foi visitar a rainha Elizabeth, ele manda a mulher dele conversar com a rainha Elizabeth, ele vai conversar com o príncipe. Enfim, são coisas que muitos dos americanos, dada a questão da independência e tudo mais. Mas nós estamos falando aí, neste momento, era a família presidencial dos Estados Unidos que tomou todo o cuidado, e o nome disso é elegância. Quando você vai à casa do outro, você segue as regras do outro. Elegância, simplesmente elegância. A atitude da Janja, eu não faço a menor ideia do que ela queira provar com isso, é só grosseria. Além do que, meio cafona, mas é uma grosseria atroz, que obviamente expõe a imagem do Brasil. Sim, os italianos entenderam isso, e o Vaticano fica no meio de Roma. O mundo inteiro viu isso. Daí, de novo, a pergunta, o que ela quer provar? Essa questão da vestimenta. Agora, o Papa é partidário. O que ele quis dizer com todas aquelas frases? Esse assunto já é de algum tempo, né? Mas como que não houve provas? Nós tivemos 3 instâncias julgando Lula. Três, Papa. Três. Eu cresci, eu vou me juntar, Ana, nesse aspecto, e com muito prazer, eu cresci vendo João Paulo II. João Paulo II, todo mundo sabe, um polonês, que não fosse pela atuação firme dele, porque a Igreja Católica é ramificada no mundo inteiro, e sim de uma parceria com o presidente americano naquele momento, e eu estou falando de Ronald Reagan, conseguiu derrubar não só o muro, mas como toda aquela influência soviética. É exatamente isso que o comunismo caiu na Europa, porque houve exatamente um trabalho do João Paulo II. João Paulo II, que sim disse que se por acaso invadissem novamente a Polônia, ele iria pegar em armas. Porque ali era a defesa da liberdade, era a defesa dos direitos humanos, era a defesa da democracia. A democracia, os direitos humanos e a liberdade reais. Ver o Papa Bergoglio nessa situação constrangedora e sorridente, bom, diz muita coisa do que tivemos como Papa, inclusive o Papa alemão, um intelectual de altíssimo nível que teve... olha só que coisa, ele teve a humildade de perceber que já não poderia mais trabalhar na condição de líder da Igreja Católica e renunciou. A gente está vendo agora o Papa Bergoglio. Ponto. Tem diferenças, óbvio que tem. A Ana estava concordando aqui com tudo que você estava falando, o Piotto estava balançando a cabeça. Deixa eu jogar aqui também. Vai, Ana. Só um ponto rápido. É interessante que nesse contexto agora, né, dessa atual liderança do Papa Francisco, como na frente da Igreja Católica, poucas pessoas parecem que ainda
não mergulharam no nefasto, na nefasta teologia da libertação que se infiltrou de uma maneira perversa na Igreja Católica no Brasil. E, por incrível que pareça, Piotr, um ponto de resistência à teologia da libertação que o Papa Francisco parece que é bem alinhado, está sendo a Igreja Católica aqui nos Estados Unidos. Há bispos aqui e cardeais que já declararam abertamente, publicamente, pontos de absoluto conflito com o que o Papa Francisco vem fazendo como líder da Igreja Católica. Então, eu acho que alguns papas eles são orientados pela doutrina católica, por tudo que nós entendemos e que crescemos assistindo, como João Paulo II, um verdadeiro emissário de Deus que lutou contra o comunismo, lutou contra o nazismo, porque viu de perto essas atrocidades na Polônia, né? Ele cresceu vendo os nazistas ali, depois os soviéticos, então ele sabe das dores do comunismo que matou mais de 110 milhões de pessoas no mundo. O Papa Francisco é um Papa totalmente fora do que a Igreja Católica merece. Muita gente aqui perguntando, mas e aí? E aí que se você é um católico fervoroso, se você quer defender a sua igreja e o legado de João Paulo II, não dá para desistir. Tem que apontar, sim, os desmandos do atual líder da Igreja Católica. Deixa eu jogar rapidamente aqui para o Alexandre. A nossa produção não perdeu tempo, fez um corte aí, comparando aí as feições do Papa Francisco ali recebendo o presidente Lula e quando recebeu Donald Trump. Tá? Então, na tela, a gente vê ali uma diferença, né, na fisionomia, na figura aí do Papa ao receber os dois chefes de Estado. Alexandre. Bom, o Papa está desinformado em relação ao Brasil. Eu não sei se isso é culpa da Nunciatura, que é a embaixada do Vaticano em Brasília, ou não. Porque o grande tema aqui do interesse religioso, social, da família, da população, que está em discussão no Congresso, é o projeto da criminalização da retirada de um bebê que esteja com mais de 5 meses de gravidez, né? Isso é homicídio, diz o projeto de lei, que está em regime de urgência. Será que o Papa sabe disso? Porque se ele souber disso e não ter dito nada para o presidente da República, ele está desinformado. Porque o ministro Alexandre Padilha, que é o ministro da política do governo, disse que o governo não quer saber desse projeto de lei, né? Então cabia ao Papa, supostamente, já que é uma das pedras de toque da Igreja Católica Apostólica Romana, deveria dizer: presidente, eu espero que o seu governo vote a favor da punição do aborto de criança, de bebê com mais de 5 meses. Né? Eu não estou usando o termo feto de propósito, porque eu não vi nenhum pai botar a mão carinhosamente no ventre da sua mulher, no ventre grávido, e dizer como vai o nosso fetinho. Não. Vai dizer como vai o nosso filhinho, a nossa filhinha, né? Então, se é verdade a notícia dizendo que só trataram da paz mundial, da combate à fome e fim das desigualdades, foi parole, 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 lá no coração de Roma. Foi só isso. Agora, a propósito de fim das desigualdades e combate à fome, hoje eu estava pensando, imagina a gente entrar numa casa lá no Nordeste, onde tem muito eleitor do Lula, e ver as fotos do Lula na parede, de um cidadão que tenha votado em 89 no Lula, depois votou em 89, 94, depois 98 no Lula, depois elegeu o Lula em 2002, reelegeu o Lula em 2006, depois elegeu a Dilma em 2010, reelegeu a Dilma em 2014, votou no Haddad em 2018, e a gente pergunta: mudou alguma coisa na sua vida? As desigualdades sociais mudaram para o senhor? O senhor não tem abundância de comida? Está comendo picanha? Né? É só para a gente pensar a respeito dessa ilusão. Ilusão, consequência
de um populismo e de uma propaganda bem feita para o povo que, de certa forma, é ingênuo e recebe, fica esperando, que acha que governo é o sujeito que dá, quando quem dá é o pagador de impostos.